estou com o professor Dr. Luiz Antônio, ele vai falar um pouquinho com vocês, se apresentar. Sou o professor Luiz Antônio de Oliveira, estou na UEMP, antiga Faficop, desde 2009, 3 de agosto de 2009, como professor. Mas por aqui eu já passei lá nos anos 90, comecinho dos anos 90, 91, 92, 93, no curso de pedagogia. Como que aconteceu esse ingresso do senhor na faculdade? No curso de pedagogia? Isso. Ele aconteceu assim, de uma forma meio que enviesada, né? Eu entrei na pedagogia depois de ter passado no ano anterior no curso de Ciências Econômicas, aqui na antiga Faficop, né? Nossa querida Faficop. E eu fiz 4 meses ali, e aí pensei assim, ora, o que um moço que tem um curso de filosofia pela UniOeste de Cascavel, né, Campus Toledo, está fazendo num curso na área de administração, né? E aí eu fiz o cálculo de que eu não tinha perfil para o curso que eu estava. Eu tranquei o curso. No ano seguinte, então, aí eu fiz vestibular para pedagogia, por conta de entender o alinhamento com a filosofia, né? E outra questão também vinha do meu histórico de trabalhos, né, ao longo da vida, e trabalhar no processo de formação das pessoas. E quais eram as principais características do curso nessa época? Era um curso, como você notou na minha primeira fala, né, um curso de 3 anos. Era 3 anos. 3 anos, em que a gente fazia 2 anos de disciplinas daquilo que a gente poderia chamar da base, né? E no último ano a gente escolhia fazer ou supervisão, ou administração escolar, ou orientação, né, educacional. E aí as turmas, que até no seu final de 2º ano tinha uma quantidade de estudantes, elas passavam a se dividir, né? Fazíamos algumas disciplinas juntos e a maioria separados. O que faz com que, por exemplo, nas poucas fotografias que eu tenho da época, você olha e fala, nossa, que turma tão minúscula, né? É porque aquela turma escolheu fazer ou supervisão, ou orientação, ou administração escolar. Era o que a legislação determinava que os cursos de pedagogia atendessem naquele tempo. Sim. E como que era a relação do professor, do aluno, com tudo que envolvia? Olha, a experiência que eu tive na Faficop é de bons relacionamentos, né? Assim, eu até brinquei outro dia com um colega, né? Se pegar o meu histórico, você verá que as minhas notas não são tão boas como as tuas na pedagogia, né? Então, assim, o relacionamento era bacana, legal, não me lembro de nada, assim, muito conflituoso, né? A não ser uma coisinha aqui e ali, mas, assim, eram professores que davam o seu melhor no processo das suas aulas, da organização das suas aulas, mesmo quando a gente já trabalhava com a dinâmica de seminários, né? E as suas provas, né, a gente de fato tinha que suar um pouco, né? Então, lembro com carinho de vários deles, né? Talvez aí ao longo da nossa conversa eu me remeterei a eles. Alguns deles estão entre nós, outros já são saudosa memória, com muito carinho por eles, né? Então, assim, quanto ao relacionamento, eu observava, assim, tanto como em relação à minha pessoa, como em relação aos demais colegas, ao longo dos 3 anos que estive no curso, o relacionamento, assim, muito
amigável, né? Muito generoso nesse sentido. Eram todos amigos ali. Eu não usaria esse termo amigos, né? Eu usaria assim, no sentido de que cada um na sua dimensão, o professor na dimensão que lhe é própria, né? Sim. Os estudantes na dimensão que lhe são próprias, mas assim, tudo encaminhando com muita tranquilidade, com muito respeito, né? Tinha muito diálogo, muita conversa, muito trato de resolver as coisas pelo caminho da conversa. E teve algum professor que marcou mais, assim, que o senhor tem mais memórias? Tenho vários, né? Por exemplo, me marcou muito, ele já não está muito mais entre nós, professor Antônio Pereira Bonfim, né? Pelo jeito alegre e brincalhão que trabalhava os conteúdos, né? Como lidava com a gente, como percebia que algum de nós estava um pouco no baixo astral, né? Me lembro da professora Carmen Prado, que era a elegância, né? A Carmen sempre vinha para a escola, para as aulas, muito elegante. Carmen, se não me engano, mora ainda aqui em Cornélio Procópio, né? E eu tive a honra de ter a Carmen Prado sendo a observadora do meu estágio de docência nas séries iniciais, né? E eu me lembro que o pessoal falava, você está frito, né? Aí eu respondi, eu estarei frito se eu fizer mal feito. Aí eu fiz no Capricho, ela foi até Sertaneja, né? No colégio, onde é o Colégio Cecília Meireles, e que funcionava ali a escola municipal, naquele tempo, primeira a quarta série, né? Foi tudo muito tranquilo, né? Inclusive a professora Carmen saiu antes do final do tempo letivo naquele período, né? Me deu um abraço e disse satisfeita e precisou ir embora, né? Então lembro dela, né? Lembro do professor Reinaldo, de metodologia da pesquisa, do Reinaldo. Eu lembro que toda vez que chegava na sala, ele me dava uns trocados, mandava comprar pipoca para ele, né? Aí sentava do lado dele ali, e aí ele ficava comendo aquela pipoca e dialogando com as meninas. Na minha turma tinha... Existe algum episódio, alguma aula, algum evento que marcou, que o senhor traz até hoje, assim? Foi numa aula, né? Chegava então um professor novo, professor João Batista Lely, já falecido. E o Lely vinha assim, né? Um jovem com um pensamento diferente na forma de lidar, né? Com os conteúdos e com os estudantes. E lembro que foi com o Lely que eu pela primeira vez assisti aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos. E o Lely fez uma pergunta assim, simplória, né? A gente olharia. Ele não fez nenhuma pergunta sobre o conteúdo do filme, né? Ele fez uma pergunta, 2 ou 3, mas aquela que mexeu comigo foi quando ele disse assim: qual foi a cena do filme que lhe tocou, né? E aí eu acho assim, essa mania que a gente tem de estudante, né? E aqui estou falando como estudante da época, de querer mostrar para o professor que a gente pegou um item lá que, olha, isso é legal, né? A gente tem essa tendência, né? Aí todo mundo falou, e aí o Lely falou assim, a cena que mais me toca é a revoada dos pássaros, sabe? Tempo depois, a revoada dos pássaros. E não era para comentar, sabe? Era para dizer qual é a cena. Eu entendi, né, que a revoada dos pássaros, que aparece no filme, tinha tudo a ver com o processo de construção daqueles meninos, das suas buscas, ali, um filme sobre estudantes da adolescência, né?
E isso não sei, é tão simples isso me marcou tanto que eu nunca mais esqueci. A ponto de quando eu olho o filme de novo e chega naquela cena, eu me emociono, sabe? Por que aquilo foi tão marcante? Eu me pergunto até os dias atuais. E como eram as cerimônias, os encontros, as celebrações acadêmicas na época? Olha, as cerimônias que eu me lembre eram umas cerimônias de formatura, né? Eu não me lembro não que elas não acontecessem. Sim. Eu não me lembro de nada diferente disso, a não ser, às vezes, os eventos, né? Parecidos com o que é hoje o encontro do seminário de pedagogia, né? Mas que à época tinha outro título, outro nome. As cerimônias assim marcantes eram as formaturas, né? A formatura ali, a cerimônia de colação de grau. E ao recordar dos seus colegas, o senhor tem alguma coisa que vem à memória assim deles, algo que também marcou? Na minha memória vem, sobretudo quando a gente afunilou e ficou na especialização de orientação, né? Daí ficamos muito próximos, um grupo pequeno, aí me lembra várias situações, né? Me lembro de uma menina que é da rede estadual aqui de Cornélio, rede estadual, trabalha aqui em Cornélio, se não me engano ainda, né? E se você me perguntar o nome dela, eu vou te dizer que eu não me lembro. Não lembro não. Por quê? Por conta de que ela, né? Sempre que alguém falava uma coisa e se achava aquilo o máximo, né, a própria pessoa, ela começou a chamar nos bastidores você viu, o poço, né? E então eu passei a chamá-la de poço, tanto que às vezes eu encontro na rua, né, mas ô poço, como é que vai, né? Assim, mas virou um gesto carinhoso, né, de se lidar com ela, né? Mas assim, foi um jeito legal que ela usava para chamar a atenção das pessoas, quando as pessoas às vezes estavam na arrogância dos seus argumentos, né, dos seus pensamentos, né? E daí todo mundo sabia que ela falava em público, né? Falava na própria ocasião que estava acontecendo, vinha ela lá com a palavra, olha o poço. Foi algo que ficou marcado. Marcou, né? O senhor guarda fotografias, plano de aula, caderno, algum documento? Olha, até recentemente eu tinha o caderno de didática. A professora Neuza Cirino, se não me engano, dona Neuza era ali de Uraí, né? A dona Neuza, quando começava a disciplina de didática, ela nos solicitava um caderno universitário de até 100 folhas, e naquele caderno a gente ia construindo os planos. E aí ela orientava a construir planos para todas as matérias, as disciplinas que se trabalharia nas séries iniciais, né? Então, e a gente tinha que fazer o plano na sala de aula, trabalhar com aquele caderno na sala de aula. E o caderno precisava ser perfeito, né? Imagina o sofrimento, né? Do Luiz, que sempre teve uma letra muito esparramada, né? Tentar fazer aquelas letras redondinhas conforme ela solicitava. Até recentemente eu tinha esse caderno, de tanto mudar para lá e para cá, né? Eu tenho procurado e não tenho achado mais, né? Quanto a fotografias de época e da época ali, 91, 92, 93, eu não tenho muitas, né? Tenho raríssimas, vou te mostrar. Era uma época que fazer fotografia era um movimento difícil, né? Assim, os equipamentos, para fazer fotografia você precisava chamar alguém, ou você precisava ser proprietário de uma câmera, né? Daí tinha todo aquele processo de revelar, né?
E assim, era não só um processo moroso, mas era um processo também caro, né? Então, a gente não, se você olhar para todas as pessoas que você entrevistar dessa época, poucos terão fotografias, né? Talvez você encontre alguém que era proprietário de uma câmera e tinha essa facilidade, né? Mas eu tenho fotografias e, por incrível que pareça, elas são a fotografia que necessitou de um fotógrafo, são as fotografias da formatura. Da formatura, né? Que legal. Então, as fotografias que você vê aí, ó, depois você pode fazer alguma forma de aparecer na produção, né? Uhum. Então, são fotografias da formatura, né? Aqui nessa foto aqui, estou eu, mas ao meu lado estão estudantes de outros cursos, né? Esse moço aqui era da pedagogia, se não me falha a memória, o nome dele era Edson, e o Edson já é um moço falecido, né? Ele tinha um comércio aqui na Vila Independência. Aí aqui a pose do sujeito, né? Aqui essa foto me é muito cara, né? Porque é uma foto em que o Dom Getúlio, bispo já falecido de Cornélio Procópio, ele me cumprimenta no momento em que eu fui receber a premiação de primeiro lugar do curso, e eu recebi a benesse, um prêmio de participar do curso de especialização de forma gratuita. E eu acabei não fazendo esse curso. Não, né? chegou a fazer? Eu acabei não fazendo. Essa foto é a professora Maria, a diretora do campus na época, né? Me entregando um documento, né, relativo à formatura. Acho que seria interessante você entrevistar a professora Maria. Né? Maria mora aqui em Cornélio, mora ali perto naquele prédio ao lado do Banco Itaú. Né? Eu acho que ela foi diretora aqui mais de uma vez. Né? Aqui é a minha turminha, né? Essa turminha de pedagogia. Né? Esse é a menina que se autodenominou o Poço. Né? Não era uma turma grande. Essa é a professora Irene. A Irene, ela parece que não exerceu a função de pedagoga. A Irene trabalhava de motorista, transportando os estudantes da APAI, da Escola Especial de Cornélio. Aí o Edson de novo, a Cleide. Esse aqui não é do meu curso, né? E aqui eu tenho uma foto de um dia de confraternização da nossa turma. Aí o que você vê aí? Você vê alguns professores, né? Professora Lucile, professora Tuti, a professora Carmen Silvia, professora Maria, né? E aí os demais são os estudantes da minha turminha de orientação educacional. Esse é o álbum de formatura. Esse é o albinho formatura, né? Já judiado, tanto rodava. E esse aqui era o Simprório Convite. Né? Convidava para a missa de ação de graças às 17h30 na Catedral, e a colação de grau às 20 horas do mesmo dia, lá no Quinzão, o ginásio de esporte Cornélio. O Quinzão foi até muito tempo, próximo de nós, o lugar que se fazia as nossas formaturas. Depois eu acho que se parou de fazer por conta de que ele entrou em processo de reforma, né? Daí mudamos para outros lugares e nunca mais fizemos lá, fazemos em outros espaços, até porque temos outros espaços atualmente. O senhor se formou em 93. 93 é a colação de grau. A colação de grau, mas eu terminei em dezembro de 92. Né? Foi 90, 91 e 92. Então, naquele tempo a gente ainda tinha que não só concluir o curso, mas provar, né,
que você tinha experiência na educação. Olha. Então, se você olhar nesse histórico aqui, ó, olha o que aparece. Cumpriu experiência de magistério conforme artigo 6, parágrafo único da Resolução 269 do Conselho Federal da Educação. Então, eu tinha que apresentar um documento de um período mínimo exigido de que eu tinha essa experiência, né? Senão não gerava sua diplomação. O que vocês não têm hoje. Hoje a gente não tem isso. E o que o senhor vê o curso completar 60 anos? O que isso gera no senhor? Ver o curso completar 60 anos, né? E, mais do que isso, ser um dos docentes do curso, né, me gera alegria, satisfação, realização, né? E também quando eu olho assim a forma como os formandos, desde a minha época, foram inserindo-se na estrutura educacional da região, né? Seja aqui da região da Amunorp, da Amunop, da região de Londrina, né? Estamos espalhados para tudo que é canto, né? Então, fazer parte dessa memória, fazer parte desse momento, ter feito parte lá do passado, né? É algo assim gratificante, né? Muito gratificante, né? Realizador, né? Eu me sinto muito feliz de ter trilhado esse caminho, de não ter permanecido na economia, né? Ter mudado. Na economia, e ter transitado pela essência do curso anterior da filosofia para a pedagogia. Se o senhor pudesse definir com uma palavra, com alguma frase, essa trajetória, o senhor como seria a definição? A minha trajetória, eu acho que é muita luta, muito esforço, mas também muita ajuda, muita colaboração de outros, né? Seja dos professores, seja depois dos colegas nos lugares que eu trabalhei, né? E, assim, eu me considero uma pessoa abençoada. Por exemplo, na rede estadual, que eu me aposentei em agosto do ano passado, eu sempre trabalhei em lugares sem muitas dificuldades de você exercer a sua profissão, né? E aí, a partir lá de agosto, eu estou só aqui na Faficop, hoje web, né? Mas para nós, sempre Faficop. Tem alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar? Alguma fala? Olha, quando o curso, a Faficop como um todo, né? Quando ela foi estabelecida a partir da luta de lideranças políticas, né? Com o então prefeito Rosário Pitelli, outra liderança da cidade, o senhor Arthur Off, a meta era formar os professores da região, né? Porque a demanda era da existência de muito professor leigo, né? Que é o professor leigo, é aquele que exerce a profissão, mas ele não tinha formação, né? Não tinha formação específica. Então, essa é a demanda da região na medida em que a região ia se promovendo, crescendo, e essa demanda ia surgindo, né? Então, se você olhar pelas fotografias que a gente tem lá a partir dos anos 66, que é o curso começou, você vai encontrar, assim, nas fotografias, pessoas já de idade, né? Por quê? Porque o curso passou a atender aqueles que já estavam no processo professoral, vamos dizer assim, ou que pretendiam estar. Então, você olha nas fotos, assim, você vê que nas licenciaturas, não era só na pedagogia, não,
o que você encontra lá em letras, lá em ciências, lá em geografia, em pedagogia, pessoas que o visual mostra que elas não eram tão jovens mais, né? Elas já estão, então isso supõe que elas estavam já no processo, muitas delas no processo de trabalho escolar, né? E de fato assim aconteceu, né? Então, quando a gente pergunta o perfil do estudante da época, então ele era majoritariamente adultos, professores leigos, né? Buscando formação, então já atuavam nas escolas, sem uma formação acadêmica, e o que eles estavam buscando? Uma graduação para regularizar essa situação, até porque a legislação ia pressionando para regularizar essa condição, né? A FAFCOP, ela, bom lembrar, né? Quando eu entrei no curso, seja na economia ou seja na pedagogia, a gente não pagava mensalidades, porque o governo do estado da época, né, foi o primeiro, acho que foi o primeiro no Brasil a determinar que o ensino superior fosse gratuito, né? Depois, a Constituição de 1998, 88, né? Ela vai estabelecer, então, a gratuidade, né? Mas esse processo vai se implantando, né? Paulatinamente, né? Mas o Paraná, ele é precursor desse processo de ensino superior gratuito. Então, acho que a minha mensagem é a seguinte, que a gente defenda isso, porque nós estamos numa época em que todos os movimentos apontam para a destituição dessa condição, né? E a escola pública, a instituição pública, o ensino superior público, está ainda hoje entre aqueles que ofertam a melhor formação, né? Isso não sou eu que digo, são os dados, né? Os dados das avaliações, né? Então, a mensagem é que eu digo assim, como é que a gente pode fazer a defesa da permanência do ensino superior público, laico e gratuito, né? A primeira ação é estudando bem, né? Sabemos que o estudante da UEMP, que lá no meu tempo já era o estudante trabalhador, né? Em que a gente tinha 35 vagas. Hoje nós temos 80 vagas, né? E temos, nos últimos tempos, conseguindo preencher essas vagas, né? Então, assim, a melhor forma de defender a escola pública, a universidade pública, é estudar e estudar bem. Não estudar de qualquer jeito, né? E a outra forma é evidente, né? Tomando muito cuidado em quem é que a gente vota, né? Não é verdade que políticos são todos iguais, né? Os políticos, ou eles estão defendendo a privatização de tudo, inclusive das escolas, e agora não é nem mais só do ensino superior, né? É também do ensino fundamental, né? Então, olhar bem, né? Em quem a gente vota nesse processo, porque quando a gente vota, a gente está colocando, né, em risco muitas coisas, e entre elas a gratuidade, a qualidade da universidade pública. É isso. É isso. Muito obrigada pela senhor ter disponibilizado um tempo para estar com a gente aqui para fazer essa conversa. E logo mais teremos mais podcasts liberados para vocês.